Então, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos acompanhando ao vivo, ou para você que vai ter a oportunidade de nos acompanhar no nosso canal no YouTube. Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês. Hoje é dia 18, hoje é dia 20 de novembro de 2024. É, Nós estamos hoje num dia muito especial, onde a gente vai receber a minha querida amiga, minha querida colega Mércia Flanner, da Universidade da Pensilvânia. Eu vou pedir autorização para vocês, para eu compartilhar com vocês os slides. Para vocês, está aparecendo os slides aí para vocês? Tá abrindo. Aí, Abriu? abriu. Tela cheia para vocês? Tela cheia para vocês? Passa o Então, próximo para ver. ótimo. Então, vamos ver se está. Apareceu para vocês? Sim, perfeito. Então, perfeito. Muito obrigado, Paula. Muito obrigado, Paulinha. Obrigado mesmo pela ajuda, tá? Então, hoje a gente vai ter o privilégio de receber a professora Mércia Flanner, da Universidade da Pensilvânia, sobre o tema Português para Estrangeiros e Raça. Eu queria destacar que essa é uma iniciativa do GECAL, o Grupo de Estudos Críticos e Avançados em Linguagem, e também, Lei, de uma iniciativa do LAC, o Laboratório Afrocentrado em Relações Internacionais da UNB. Eu queria, em nome de Paula Kubusi, saudar todos os colegas que estão aqui presentes. Acreditamos, né, Mércia, que vários colegas vão assistir também na parte da tarde, na parte da noite, a belíssima fala de Mércia que vai conduzir nessa manhã agora, dia 20 de novembro de 2024. Eu coloquei para vocês aí justamente o nosso link no YouTube, onde vocês podem acompanhar toda a nossa produção intelectual, como grupo de pesquisa, em que eu e Paula Obus estamos coordenando. E também nós temos o nosso canal, que é o canal Pro Formação, que é uma iniciativa da professora Kátia, que atuava na Universidade de York e hoje está atuando em escolas, ensino de português, no Canadá. Então, eu queria mais uma vez saudar todos os colegas. Eu acredito que Mércia Santana Flannery, eu acho que ela dispensa, né, Mércia, qualquer apresentação. Eu acho que Mércia, eu coloquei para vocês aí justamente uma apresentação mais acadêmica de Mércia Flannery, mas eu queria destacar que Mércia Flannery, na minha percepção, tá, Mércia, eu acho que você desempenha um papel fundamental naquilo que eu chamo de uma diplomacia e de uma diplomacia intercultural e transcultural. Eu acho que Mércia Flannery tem sido fundadora no estado da Pensilvânia, para ser mais preciso, na Filadélfia, no repensar acerca do português do Brasil. Eu acho que Mércia Flannery, né, Mércia? Eu acho que você desenvolve um papel como embaixatriz, como embaixadora, né? Como uma cônsul do Brasil, disseminando a língua e a cultura brasileira. Eu tive o imenso prazer de conhecer Mércia, no lançamento do seu livro, que eu vou falar daqui um pouquinho do livro da Mércia. Aquele livro, gente, belíssimo, chamado Nós versus Eles. Quem não leu esse livro, eu, Kleber, recomendaria a leitura desse livro. Mércia Flannery, nesse livro, me ensinou a importância da gente compreender o discurso discriminatório, o preconceito e a linguagem agressiva nessa comunicação digital no Brasil. Acho que Mércia Flannery é um livro belíssimo, gente. Acho que vale a pena, recomendo a leitura desse livro. Eu também queria destacar que Mércia Flannery lançou recentemente um dossiê temático na revista Critical Inquiry Language Studies, onde eu tive o privilégio de trabalhar com Mércia Flannery e o Oséias Bezerra Viana Júnior, onde a gente discutiu um pouquinho sobre a translinguagem e educação no sul global, né? E a Mércia tem trabalhado fortemente na perspectiva da sociolinguística, né? Então, acho que a Mércia vai trazer várias coisas para nós refletirmos. E eu queria só terminar também, nessa breve apresentação sua, destacando duas coisas que eu queria destacar de Mércia. Uma é o seu ativismo na disseminação, na promoção, disseminação e valorização do português brasileiro nos Estados Unidos. Eu acho que é uma coisa que eu queria destacar com Mércia. E uma outra coisa que eu queria destacar com Mércia, também por ser um corpo negro como o meu, ela tem justamente defendido as minorias, mas não num aspecto mais radical. Mas Mércia está muito no aspecto humanizador, dialógico, responsivo, agentivo e assim por diante. Então, eu queria destacar que Mércia, por ser pernambucana, eu acho que era um patrimônio de Pernambuco, mas eu terminaria essa apresentação de Mércia destacando que Mércia, para mim, ela desempenha um papel fundamental como uma embaixadora linguística e cultural. Alguém que está numa universidade, numa Ivy League, e tem pensado na promoção, difusão e valorização do português brasileiro
nos Estados Unidos. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra à nossa ilustre convidada, a professora Mércia Flannery. Estamos aqui para aprender com Mércia e certamente fazer a diferença social onde nós estamos inseridos no mundo. Seja muito bem-vinda, Mércia. É um prazer recebê-la virtualmente na Universidade de Brasília. Eu queria agradecer, não é? Como é que a gente continua a falar depois de uma introdução dessas, não é? Uma característica inegável do Kleber é essa gentileza, não é? Gentileza, esse modo de abraçar a todos. Eu agradeço muitíssimo pela introdução. Eu acho que nos Estados Unidos, realmente, todo mundo que trabalha com língua portuguesa, de certo modo, é embaixador também dessa língua e cultura, não é? E eu gostaria de agradecer o reconhecimento. É um trabalho que a gente já faz aqui há quase 20 anos, né? Só nessa instituição, e no próximo ano são 20 anos que eu trabalho na Universidade da Pensilvânia, e como eu vou comentar no curso da minha conversa com vocês, que eu formulei isso mesmo em termos de uma conversa, de um diálogo, não é? De questões que eu acho que são importantes de serem refletidas e tratadas, é, é realmente não se fala sobre ensino de língua sem se falar sobre cultura, não é? Mas quais são as repercussões disso? Mas, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Eu quero agradecer ao Kleber, a todos os organizadores do GECAL, a presença de vocês hoje, não é, aqui para conversar comigo. Eu vou tentar compartilhar minha tela agora com vocês. Eu espero que vocês estejam vendo os meus slides. Coloquei o meu e-mail para contatos. Eu acho a oportunidade de trocar ideias com outras pessoas que pensam sobre as mesmas questões importantíssimas, né? Que às vezes a gente depois de uma determinada fase da carreira, não sei, talvez se isole muito desse contato com as pessoas. Eu acho que é muito importante o contato, a conversa. Por isso que eu aprecio tanto essa oportunidade. Eu agradeço bastante a você pelo convite, Kleber, de trocar ideias, pela oportunidade de trocar ideias com você e com o seu grupo. Eu coloquei nesse slide mais ou menos a ordem, né, a sequência do que eu gostaria de fazer. E o Kleber já falou um pouco sobre a minha formação, não é? Fui aluna da Universidade Federal de Pernambuco, tanto na graduação como após eu fiz o mestrado em Linguística. Depois disso, eu vim para os Estados Unidos e foi aí que eu me interessei mais por questões relacionadas à linguagem, à identidade, discriminação, no discurso, né? O último trabalho que eu fiz relacionado a esse tema maior foi o livro que o Kleber mencionou. Ah, acho que no ano que vem, não é? Se tudo der certo, há um outro trabalho meu que, de certo modo, retoma o interesse que eu tenho, que é o interesse no estudo das narrativas orais, e é um estudo de um texto autobiográfico. Mas, enfim, um pouco mais sobre isso depois. Eu queria lembrar, não é, que hoje é Dia da Consciência Negra, e eu me sinto honrada pela oportunidade que o Kleber me deu de falar hoje sobre essa relação entre essa noção de raça e ensino de língua, não é? Num dia que é importante, um dia que a gente reflete nessas questões relacionadas à nossa herança africana, que não deixa de ser também colonial e colonizada, não é? Acho que eu ouvi você falar sobre isso, mas na sexta-feira da semana passada nós tivemos o privilégio de receber aqui no campus da Universidade da Pensilvânia o diretor e ator Antônio Pitanga, com a Camila Pitanga, que vieram divulgar o filme Malês, que é um filme que eu recomendo muitíssimo, em que revela um lado dessa história que muitos de nós realmente desconhecemos, não é? E é interessante que em 136, depois de 136 anos de abolição, que não é muito tempo, não é? Se a gente for pensar, não tem nem 200 anos a abolição da escravidão no Brasil, nós desconheçamos tanto sobre a nossa própria história, né? Então, eu recomendo Malês como um modo de se reconectar com esse lado da nossa história, focalizando pelo lado das pessoas que viveram essa experiência, né? Mas eu fiquei pensando aqui, quando o Kleber me passou o título da minha fala para hoje, não é? O que é que se pode dizer sobre português como língua estrangeira e raça, não é? O que é que nós podemos dizer sobre isso? Por que que é importante refletir sobre isso? E as considerações que eu trago, elas refletem muito essa ideia de que é preciso pensar em algumas questões quando nós nos preparamos para ensinar uma língua, não é? O que é que a gente quer que os alunos façam com a língua? Então, eu pus aqui algumas questões
foram indagações que eu me fiz diante do título Raça, Cultura e Ensino de Línguas. Por que que nós precisamos falar sobre isso como profissionais que trabalham com o ensino de língua, né? Qual é o lugar desse conceito de raça, entre aspas, na sala de aula no ensino de língua? Por que que é importante refletir sobre isso, não é? Se fazemos linguagem inclusiva com o gênero, como é que nós fazemos linguagem inclusiva, é, considerando a nossa noção como a de raça, por exemplo, não é? A gente hoje pensa muito em fazer, quando se trata de ensino de língua, devemos fazer linguagem inclusiva. Como é que nós levamos em consideração a questão da raça nas nossas práticas como professores de língua? Que raça ou raças nós queremos mostrar, não é? E o que é que nós estamos fazendo com a linguagem que nós ensinamos, que nós mostramos na sala de aula? Então, essas foram alguns dos pontos de partida das minhas reflexões para essa fala de hoje. E, inevitavelmente, quando a gente vai falar sobre isso, é importante definir alguns conceitos. Um desses conceitos, talvez importantíssimo, é o conceito de raça, né? Vocês vão notar que eu usei várias imagens nos meus slides, e eu acho interessante quando a gente faz uma busca por algumas palavras, o que é que aparece, né? Então, por exemplo, quando eu busquei raça, quando eu fiz uma busca no Google, uma das primeiras imagens que apareceu foi essa aqui, né? E talvez nós possamos falar sobre isso depois, mas é interessante que quando aparece, a gente busca raça, o que aparece são pessoas com fenótipos diferentes, não é? Então, por que que essa noção é importante para quem trabalha com educação? É importante considerar, por exemplo, inicialmente, que existe uma distinção entre a noção popularizada de raça, aquilo que a Uhum. maioria de nós entendemos como raça, não é? E que é Uhum. exatamente esse reconhecimento e associação de fenótipos, incluindo cor da pele, formato dos olhos, textura do cabelo, não é? Traços faciais e o conceito cientificamente determinado, porque, na verdade, raça é uma construção social. O que é que se quer dizer com isso? É que, geneticamente, vocês podem ler isso nessa introdução do livro da Kubota e Lin, a Ania também Entendi. fala Perfeito. sobre isso, e é exatamente essa noção de que, quando quando os pesquisadores falam sobre o conceito de raça, eles constatam que 99,9% dos genes dos humanos são compartilhados, o que não justificaria uma distinção genética, uma definição genética desse termo, não é? Na verdade, é que as pessoas gostam de buscar aquilo que nos possa caracterizar de modo diferente, né? Então, nós temos essa tendência de caracterizar com base na diferença, mas raça é uma construção social, não é? Na verdade, a raça é a raça humana, e nós é que fazemos essa diferenciação no modo como tratamos as pessoas. Nós gostamos de fazer isso. Eu acho que tinha mais alguma coisa aqui. Enfim, e quais são as repercussões desse conceito de raça, não é? Bom, popularmente, essas diferenças visíveis são usadas para categorizar pessoas, para instanciar diferenças, para legitimar divisões e para até justificar conflitos e interesses de grupos. Não é isso? Então, sabemos que ao longo da história, vários são os exemplos, até no nosso dia a dia, não é? Com o nosso legado, perdão, com o nosso legado colonial, há evidência e mais evidência, né, de que nós usamos esse conceito, de que esse conceito é usado e que tem sido usado para justificar a manutenção até de interesses do grupo, a permanência de determinados grupos em determinadas esferas na sociedade, né, como nós sabemos. Um outro conceito importante para ser definido quando nós discutimos essas questões é o conceito de etnia. Eu fiz aqui outra busca, e quando a gente procura etnia, aparecem também imagens diferentes. É fácil confundir isso com raça, não é? Com a questão de raça. Mas por isso que eu digo aqui que esse conceito, às vezes, remete à noção de raça. Também é um termo usado para diferenciar pessoas, mas no caso da etnia, existem outros elementos que são levados em consideração, a saber, as características socioculturais, incluindo religião, ancestralidade, costumes, língua, estilo de vida. Então, quando se fala de etnia,
fala-se um pouco mais sobre esses outros aspectos que também são usados para caracterizar pessoas, não é? Vocês veem aí nas imagens, por exemplo, quando a gente fala de etnia, as imagens mostram pessoas com características que remetem à sua religião, por exemplo, aos seus costumes, ao seu modo de vida, não é? É, a Ania também acrescenta que o conceito de etnia permite mostrar o que é que os grupos compartilham em termos de sua história, de sua nacionalidade, cultura, língua também. Mas é também um termo que instancia diferenças entre grupos e que também pode ser confundido ou cruzado com o termo cultura, não é? Na verdade, esse termo etnia é mais uma dessas formas que a gente usa para categorizar pessoas, essa velha busca de tentar diferenciar as pessoas e mostrá-las de modo diferente. Bom, isso então nos leva a esse termo cultura, que é um termo essencial hoje em dia para quem quer que trabalhe com o ensino de língua, inevitavelmente vai lidar com essa noção de cultura, né? Eu coloquei do lado esquerdo da tela essa ilustração que vem do Echtfeld, dos 5 Cs do Echtfeld, não é? Que define aquilo que nós devemos considerar como norteador das nossas práticas pedagógicas no ensino de língua estrangeira, né? Que a nossa prática deve permitir que os nossos alunos criem comunidades, estabeleçam comunicação, tenham contato, acesso a culturas diferentes, possam estabelecer conexões e fazer comparações. Então, esse elemento cultura é bastante importante, se não fundamental, no ensino de língua, mas também é um conceito que não deixa de marcar diferenças, não é isso? Então, também, em alguns casos, é possível que esse termo até substitua a noção de raça, né? É necessário observar o que é que nós fazemos quando nós falamos sobre cultura, porque às vezes falar de cultura envolve implicitamente uma diferença, que talvez remeta à ideia de raça. E parece um termo mais benigno, não é? Mas não deixa de ser um termo que também pode identificar diferenças, marcar diferenças entre grupos de pessoas, e até diferenças intragrupo, não é? Então, por exemplo, a gente fala sobre a cultura brasileira, mas dentro dessa cultura brasileira pode-se apontar diversos níveis ou diversas culturas, não é? Por assim dizer. Bom, um outro termo importante aqui na nossa consideração são outros termos importantes, são os termos racialismo e racismo. Então, racialismo tem a ver com sentidos que são extraídos a partir de diferenças observáveis. Então, é aquela tendência que existe para explicar a conduta das pessoas com base no que elas são, ou que você acha que são, não é? Então, é dizer que todo brasileiro é feliz, ou que gosta de futebol, não é? Ou dizer que todas as pessoas que pertencem a um determinado grupo, não é? Se comportam de uma maneira ou de outra. Então, existe também essa tentativa de explicar a conduta das pessoas com base na sua origem e até fazer essa associação entre o seu fenótipo e o seu modo de existir, não é? Kubota e Lin falam sobre o fato de que esse tipo de explicação, na verdade, carregam o legado colonial, não deixa de ser, não é? Então, só uma breve reflexão naquilo que nós pensamos quando pensamos no outro e no outro que é diferente, mostra que muito disso sobrevive a essa história, não é? Essa história colonial, essa herança colonial que nós temos. E é uma herança colonial tão enraizada no nosso modo de ser que às vezes a gente nem percebe, não é? Eu coloquei aqui também a questão do racismo, que a diferença do racismo é que cria e reproduz estruturas de dominação, não é? Excluindo alguns grupos e favorecendo outros. E o que é interessante no caso do racismo é que, se você, mais uma vez, falando sobre a busca pelas imagens, ultimamente eu tenho me interessado muito sobre o que é que as imagens revelam. Quando você faz uma busca por imagens no Google, a maioria daquilo que aparece sobre racismo é negativo, porque apesar de existir, ninguém quer dizer que é racista, não é? Isso é interessante, me faz lembrar sobre uma pesquisa no livro da professora Lilia Schwartz, a historiadora e antropóloga brasileira da USP,
E ela tem um livro, Racismo no Brasil, um livro pequenininho, acho que foi de 2000, 2002. E nesse livro ela fala sobre uma pesquisa que foi feita com, era uma professora da USP, e acho que talvez uma pessoa que fazia o censo perguntou a essa pessoa como é que ela se identificava, e ela dizia que era negra. E a professora disse, e a pessoa disse, professor, mas a professora, a senhora é professora da USP. Então, e também esse mesmo livro conta o fato, menciona uma pesquisa na qual as pessoas perguntaram às pessoas se elas eram racistas. Acho que 98% das pessoas disse que não era racista, mas perguntaram a essas mesmas pessoas se elas conheciam alguém que fosse racista, e coisa como 97% das pessoas disse que sim. Então, o resultado, né? É que, de acordo com a professora Schwartz, é que os brasileiros se enxergam como uma ilha de democracia racial cercada por racistas. Isso é curioso, não é? Bom, as imagens que eu pus aqui dispensam comentários, não é? Vocês veem o que a charge diz do policial, te parei porque você parece um ladrão. Mas relaxa, não tem nada a ver com preconceito, racismo é coisa da sua cabeça, que reflete tanto a questão do racialismo como a questão do racismo, né? E ainda tem essa justificativa de que, bom, você pode achar que eu estou sendo racista, mas não é nada disso, isso é coisa da sua imaginação, não é? Como se a pessoa estivesse agindo realmente de acordo com aqueles preceitos e aquilo que é, de certo, já herdado da sua própria sociedade, do sistema social onde a pessoa se encontra, né? Bom, e existem vários tipos de racismo. A maioria das pessoas podem pensar, a maioria das pessoas pode pensar no racismo apenas na sua modalidade explícita, mas existem outras maneiras, não é, em que o racismo se expressa. É importante analisar o racismo em suas múltiplas facetas, porque existe um racismo estrutural. Ainda hoje de manhã eu vi uma referência na fala do professor Kleber, não é, essa presença do racismo estrutural, não é, que permeia instituições, orienta práticas e reflete vieses adquiridos no curso de nossas histórias pessoais, não é isso? E nessa minha tentativa de ilustrar os meus slides, eu encontrei esses quadrinhos, não é? Racismo, que chama de racismo sem querer. O que é que isso reflete? E isso reflete que existe uma série de modos de pensar e várias expectativas que são geradas, não é? Na história da nossa sociedade, que nós herdamos e talvez reproduzamos sem uma consciência clara disso. Por isso que é necessário muita reflexão. Esse diálogo sobre essas práticas, ele pode parecer bom, eu espero que não pareça cansativo, excessivo, recorrente, mas ele é necessário. É importante que a gente reflita, não é? Vejam o que a pessoa diz. Aqui, você lava o cabelo, não é? Ou como assim você não sabe sambar, não é? Então, essa coisa das expectativas para as pessoas são exemplos de racialismo e de um tipo de racismo implícito, não é? Aquilo que a gente tem ah, como herança desse legado colonial histórico, né? É difícil, às vezes, se desfazer disso, mas é bem presente nas nossas práticas e requer que nós pensamos nisso e façamos muita reflexão. E existe também a necessidade de nós falarmos sobre o racismo como discurso, né, que permite e permeia vários aspectos da sociedade. Por exemplo, nós sabemos que em práticas empregatícias, não é? Quem são as pessoas? Por exemplo, no caso de ensino de línguas, quem é que tem o direito de ensinar determinadas línguas? Quem nós esperamos que ensine inglês no Brasil ou que ensine português nos Estados Unidos, por exemplo, não? Então, tem um pouco essa noção das perspectivas ou expectativas que nós temos sobre quem são os falantes de uma determinada língua, não é? Há também estereótipos para quem ensina a língua e partilha a cultura. Então, ah, eu me lembro agora de um colega que eu encontrei no final de semana, um colega negro. Ele é sociólogo, carioca, e ele disse que não, nos corredores da universidade as pessoas se dirigiam a ele em inglês. É como se pensar que houvesse um intelectual, não é? Um profissional nessa esfera não fosse possível. Era mais fácil pensar sobre essa pessoa como um americano
do que pensar nele como brasileiro, não é? Que é realmente, mais uma vez, um pouco mais essa coisa da herança, desse nosso legado colonial, aquilo que a gente faz, às vezes, sem nem pensar, né? Então, práticas, epistemologias, conhecimentos que privilegiam certos grupos. Então, essa reflexão sobre raça, ensino de língua, também deve nos motivar a pensar naquilo que nós fazemos. Quando nós ensinamos as línguas que nós ensinamos, de quem é essa língua que nós ensinamos? Não é? Quem são as pessoas que aparecem quando nós mostramos a língua e cultura desse local, né? Então, por que refletir em raça, racismo e racialismo nas nossas práticas pedagógicas? Por que é importante? Por causa de tudo isso que nós vimos dizendo até agora, não é? Porque esse legado colonial, ele permeia nossas práticas. Pode ser que a gente até nem queira, às vezes, e reproduza discursos, atitudes, que são, na verdade, fruto, resquício dessa história, não é? Essa prática que legitima alguns grupos em detrimento de outros, não é? Importante refletir no modo como os nossos currículos, os materiais que nós usamos para falar sobre cultura e em sala de aula, de que modo eles reforçam ideias prevalentes e duradouras sobre grupos, né? Às vezes isso pode ser feito de modo muito natural, ah, né, sem muita reflexão, não é? E acaba se reproduzindo estruturas que simplesmente mantêm esse legado colonial, não é? Deixa eu ver aqui o que mais. Bom, então, quem é que aparece nos nossos materiais? Eu fiz também nessa história das imagens, né, nesse meu interesse nas imagens, eu fiz uma breve busca por materiais de ensino de língua portuguesa como a língua estrangeira aqui nos Estados Unidos. Encontrei algumas capas, não é? Vocês podem derivar as próprias reflexões, mas quem são as pessoas que aparecem aqui, não é? Quando nós preparamos esses materiais, ensinamos sobre cultura, quem é que aparece nesses contextos? Quem é que ilustra as nossas discussões, os nossos slides, não é? Eu achei o do samba interessante, samba, né, com ponto de interrogação. Vocês podem derivar as próprias impressões, não é? E também há outros materiais que têm tentado ser mais inclusivos, não é? Mas, bom, a ideia disso é exatamente estimular uma reflexão sobre quem é que nós mostramos quando falamos sobre cultura, não é? São predominantemente indivíduos de um grupo fazendo atividades que são associadas àquele grupo? Quem é que aparece fazendo o quê nas nossas práticas, não é? Quais são as realidades retratadas nas nossas aulas nos nossos materiais? E quando falamos, a maneira como nós falamos e o que dizemos sobre indivíduos de diferentes regiões, classes sociais, espaços de vivência, refletem o quê sobre o que nós pensamos sobre isso? Então, é importante refletir isso, porque nós temos uma responsabilidade interessante, né? Acho que é importantíssima a nossa responsabilidade. Então, o Kleber falou algumas vezes sobre o papel, falando sobre o meu papel como professora de língua portuguesa nos Estados Unidos, ele até usou o termo embaixador. Então, é interessante pensar nessa responsabilidade que nós temos, porque quando nós falamos sobre o Brasil, qual é o Brasil que nós mostramos, não é? Qual é a classe, qual é a região que nós privilegiamos quando nós tratamos esses aspectos culturais? E como é que a gente pode fazer uma prática que seja mais inclusiva, que dê conta desse contexto maior, mais diverso, mais amplo do Brasil, não é? Uma outra questão que eu acho que é importantíssima é a questão do que nós dizemos sobre as variantes não padrão. Então, se nós ensinamos a variante não padrão, o que nós deixamos passar, não é, para os nossos alunos sobre o que nós realmente pensamos sobre as variantes não padrão? E o que é que isso pode levar os nossos estudantes, as pessoas com que nós interagimos, a pensar sobre determinados grupos, não é? Nós temos um papel que, apesar da nossa esfera de influência ser pequena como professores, é importante que nós reflitamos sobre isso, não é? Sobre o modo como nós falamos sobre determinados grupos, pode levar as pessoas a criarem determinadas opiniões que acabam por ser muito negativas, não é? Sobre alguns grupos. Bom, então, como educadores, eu citei aqui uma declaração da FAUST, que é
que educadores podem ter exposição a, sem ter consciência de, fatores profundos que afetam o acesso a oportunidades acadêmicas e econômicas. Isso é questão do privilégio. Por exemplo, isso me recorda um pouco de um livro que eu uso em algumas aulas, nas minhas aulas de português avançado, que é um livro que trata de viagens. Não é? Então, é apenas viagens e as discussões que são geradas, não é, para fomentar a conversação entre os alunos, que é um curso de português avançado e conversação, muitas vezes giram em torno de viagens. Então, a expectativa pode ser que todo mundo aqui naquele espaço tenha viajado muito, não é? Mas será que esse é o caso mesmo? Todos os nossos alunos, todas as pessoas que estejam participando daquele diálogo? E como é que as pessoas que talvez não tenham tido essa experiência de viajar amplamente, não é? Vão participar dessas aulas? Então, eu confesso que até recentemente eu tenho pensado mais nisso, né? Essa coisa da expectativa, a minha expectativa, quando eu crio esse material, quando eu gero essas perguntas, eu espero que a maioria das pessoas que interagem na minha sala de aula tenham tido essas experiências, mas isso é verdade, não é? E o que eu posso fazer para incluir mais aqueles que talvez não tenham tido essa experiência, né? Em relação ao ensino de línguas também, quais são as práticas pedagógicas que legitimam, perdão, aqui, deixa eu só ver uma coisa aqui, desculpa, pessoal, e agora minha tela sumiu, que são consideradas legítimas. Que práticas pedagógicas são essas, não é? Quais são os saberes que nós decidimos mostrar ou não mostrar, não é? Quais são os julgamentos de valor que nós fazemos, explícita ou implicitamente, sobre modos de ser, de viver, de usar a língua? Por que é que eu digo isso? Então, eu tenho tido vários alunos que têm tido essa experiência de ir a Portugal, e lá chegando, recebem comentários sobre o modo como falam, já ouvi muito isso, né? Que você não fala português, você fala brasileiro. Isso não deixa de ser um julgamento de valor, não é? Então, dizer, e eu achei isso aqui interessante, que durante o Covid, ah, eu já vi alguns colegas dizer, e há alguns comentários, artigos que falam sobre isso, durante a pandemia do Covid-19, muitas crianças portuguesas ficaram muito mais expostas a vídeos de influenciadores brasileiros por meio do YouTube, e havia esse comentário de há crianças portuguesas que só falam brasileiro, não é? Então, isso é um artigo no Diário de Notícias. Então, é um dado, não é? Dizer que as crianças falam brasileiro, não é? O que é que isso reflete, que julgamento Língua, isso né? Que legal. reflete, né? Ela Ah, lembra mesmo disso. um outro comentário que eu acho interessante refletir é esse aqui, perdão, deixa eu voltar para cá. Nós temos muitos modos de desafiar, não é? A maneira como os nossos estudantes pensam, de ampliar seu conhecimento, aumentar essa consciência para questões de justiça social, de responsabilidade, não é? Então, dependendo daquilo que nós digamos na nossa sala de aula, nós podemos reproduzir ou não, reforçar ou não ideias que os nossos alunos tenham. Sabe-se lá o que eles aprenderam, por exemplo, sobre o português, se eles acham que a variante europeia tem mais prestígio do que a brasileira. Então, cabe a você, como profissional que estuda, estuda e trabalha, né, com o ensino dessa língua, trabalhar essas questões de uma maneira ou de outra, não é? Como eu coloquei aqui, é importante, com base na Chay, é importante que facilitadores, professores, participantes evitem essencializar pessoas, línguas e culturas, não é? Então, essa noção de que aquilo que determinados grupos de pessoas agem de determinada maneira, falam de determinada maneira, nós geramos essas expectativas com as nossas práticas, não é? Então, é simplesmente aquele comentário: as pessoas que vêm de determinada parte do Brasil falam assim, e você não deve dizer isso, porque isso vai fazer você soar como se fosse. Isso não serve a propósito algum, a não ser essencializar pessoas, reforçar diferenças, não é? Então, para uma prática mais inclusiva, é necessário refletir nisso. Eu coloquei aqui um outro slide, essa noção do português, quando se trata de português como língua estrangeira, nós representamos que língua portuguesa, não é? São as variantes de prestígio que nós ensinamos, nós incluímos outros países e contextos onde a língua portuguesa é falada, não é? Porque por muito tempo pensou-se muito sobre o português europeu,
aí o português brasileiro com as variantes que precisavam ser mostradas, com as culturas que precisavam ser mostradas. Mas hoje em dia existe mais uma abertura para se considerar que não se pode falar sobre a língua portuguesa no âmbito global, descontando a presença dessa língua em outros continentes, não é? Por exemplo, o continente africano e a enorme quantidade de material, eu vou dizer aqui, material cultural, não é, que se gera nessas esferas. Então é importante incluir isso e nós, por exemplo, nos cursos que eu ensino, existe essa tentativa de mostrar também a língua portuguesa nesses outros espaços, Angola, Moçambique, Cabo Verde, não é? Um pouco Macau também. Que mais? Além disso, eu coloquei aqui, com base em Kubota e Lean, algumas reflexões críticas que nós precisamos fazer sobre há algumas reflexões críticas que nós precisamos fazer com base na nossa própria experiência, não é? Como é que eu me identifico, sou percebido no âmbito da minha sala de aula? Eu confesso que por muito tempo eu não pensava nisso, mas por uma razão ou por outra, e sobretudo mais recentemente, talvez não pelas razões, nas razões mais positivas, não é? Mas isso tem sido uma reflexão importante para mim, né? Como é que eu me identifico, como é que as pessoas me percebem e que impacto essa percepção que as pessoas têm de mim pode ter naquilo que eu faço, na recepção do que eu faço, não é? A outra reflexão importante, como é que o racismo é manifestado na minha vida diária? Talvez não dirigido a mim diretamente, mas aos outros com quem eu interajo, não é? A quem ensino, com quem eu convivo. Porque é importante que nós pensemos nisso. É importante que nós reflitamos isso, porque aquilo que nós mostramos pode ter um peso, não é? E cujo o valor se relaciona à própria experiência das pessoas com quem nós lidamos, não é? Então, por exemplo, os meus alunos leem Max e os Felinos, eu não sei se vocês conhecem a narrativa do Moacir Clear, e na última aula que nós tivemos na segunda-feira, nós falávamos sobre quando o Max, que é um personagem do livro, ele sai da Alemanha nazista na década de 30 e vem para o Brasil. E ele tinha um professor alemão que fazia experimentos horríveis, não é, com determinadas populações. E isso gerou nos meus alunos, visivelmente, um desconforto, não é? Foi desconfortável para eles tratar disso. É importante perceber isso, é importante ser sensível a isso, é importante saber sobre o que é que você pode falar e como, não é? Como você vai tratar dessas questões, que são questões importantes. Por isso que é importante refletir não só no seu papel e na maneira como você é percebido, mas também em quem é o seu, quem é o seu grupo de estudantes. Eu ia dizer audiência, mas isso coloca muita ênfase no papel do professor, e nós sabemos que o professor atua como facilitador, sobretudo, né? Quais são exemplos de práticas que talvez privilegiem determinados saberes em detrimento de outros, não é? A outra reflexão importante é que falar sobre cultura, talvez, o que é que nós mostramos quando nós falamos sobre cultura, por exemplo? A cultura da área urbana das grandes cidades do Brasil, não é? Por que que faríamos isso? Porque existem tantos saberes nesse país, não é? Há maneiras de incluir esses outros saberes na exposição que nós fazemos dessa língua, desse país, dessa cultura. E coloquei aqui o que é que se pode fazer para evitar reproduzir práticas discriminatórias. É outra questão que é importante, que requer, não é, que nós reflitamos um pouco, né? O que é que nós podemos fazer nesse sentido? E aqui eu coloquei para ilustrar, é outra questão daquelas que tem me importado muito, não é? O artigo, um outro artigo que dizia no jornal português, que dizia que os brasileiros têm, entre aspas, meia língua portuguesa, e fala sobre o fato de que algumas dessas palavras são motivo de discriminação para essa população de, de brasileiros imigrantes em Portugal, né? Então, um caso muito recente, reflete essas noções de preconceito linguístico, não é? Mas não são só preconceito linguístico, não. É uma carga social enorme, que trata-se muitas vezes, né, do que se chama de xenorracismo, não é? Não é só ah, não só são questões relacionadas à fala propriamente dita. Essas aqui são as minhas referências.
com isso, eu termino as minhas considerações. Eu quis mesmo que nós fizéssemos mais algumas indagações, né? Quis que nós refletíssemos um pouco naquilo que pode ser relevante quando nós ensinamos língua e associamos isso ao conceito de raça, não é? E eu agradeço a vocês. Eu fico agora aberta para que nós conversemos um pouco. Queria parabenizar e agradecer muito à professora Mércia Fenner pela belíssima apresentação. Eu acho que, né, Mércia, a sua apresentação, ela contempla justamente questões que são muito caras para nós, né, e precisamos de discutir essas questões de uma forma bem didática para a sociedade. Eu acho que a gente tem que pensar em mecanismos para ter letramento racial, né, esse letramento pedagógico, para as pessoas entenderem aquilo que a gente está defendendo. Ô, Mércia, eu queria iniciar talvez o diálogo, a gente vai abrir para o público, aí se os colegas estiverem presentes, quiserem abrir suas câmeras, seria interessante até se puderem, né, para a gente ter um momento para a gente se ver, dialogar um pouquinho, né, Sim, sim. de conversa. Quem puder automaticamente ligar as câmeras seria interessante, pode manifestar se quiser com a mãozinha aí, seja a mãozinha assim, ou seja a mãozinha online, virtual. Eu queria pontuar duas coisas que Mércia falou que eu acho que é bem interessante para o nosso grupo. Eu acho que uma coisa que você falou, Mércia, dois pontos eu queria realçar. O primeiro era justamente acerca daquilo que eu estou chamando, baseado em Júlio de Araújo, de o racismo algorítmico. Então, eu acredito, né, meu projeto agora pela Bolsa de Produtividade do CNPq vai ser voltado para a IA, a questões de racismo presente na IA, e eu acho que a Mércia me deu ingredientes para eu repensar um pouco, né, Mércia, acerca desse racismo algorítmico, né? Já que você falou do racismo presente nos livros didáticos, acho que a Irene pode falar, Irene, né? Com muita propriedade, os livros didáticos, eles apagam as nossas ancestralidades, mas eu acho que, estou achando também, viu, Irene, que os livros didáticos, sejam eles de português para estrangeiros ou os livros didáticos de maneira geral, e agora com a IA, eu acho que as tecnologias digitais têm apagado também. E esse apagamento, o Júlio Sérgio Araújo tem chamado isso de racismo algorítmico. E aí eu acho que a gente poderia discutir um pouquinho mais sobre esse assunto. Esse seria o primeiro ponto. E o segundo, ô, Mércia, eu queria que você pudesse falar um pouquinho, fazendo um favor, sobre aquela análise que você apresentou. Você apresentou uma perspectiva de alguns livros didáticos de português para estrangeiros. E aí você trouxe à tona algumas questões referentes à visão de negro, de raça abordada no livro. E eu fiquei pensando, Mércia, é uma pergunta. Eu tenho uma resposta, mas eu queria te ouvir, tá? Eu tenho uma ideia, uma hipótese, mas eu queria te ouvir. Se a gente pegasse, Mércia, os livros de português para estrangeiros e avaliasse eles a partir dos critérios do PNLD, o Plano Nacional do Livro Didático. Você acha que aqueles livros que você apresentou, eles seriam aprovados no PNLD? É, partindo daqueles critérios que a gente tem, os critérios eliminatórios, os critérios que são optatórios no PNLD? Em outras palavras, Mércia, eu estou sendo bem assertivo. Hoje eu posso, né? Hoje é o dia importante para a gente se posicionar. Será que esses livros que a gente tá sendo adotados hoje nos Estados Unidos, em Europa, que fala sobre o Brasil, será que eles seriam aprovados na política brasileira a partir do aspecto de raça? Eu queria te ouvir. Uhum. Aí eu abro aos colegas também. Eu acho que talvez eu precisasse me aprofundar mais nesses critérios, não é? Que você menciona, que são critérios que são hoje necessários, talvez essenciais para que o material seja aprovado. Mas o que eu posso dizer é que há profissionais hoje em dia que têm um olhar mais crítico, não é? E que têm tentado, talvez, fazer uma inclusão, né, de outras populações, de outras comunidades. Às vezes essa tentativa é tão proposital, talvez a gente corra o risco de que ela soe um pouco artificial, entenda? Às vezes me parece isso, não é? Mas eu acho que já existe, na produção de materiais, atualmente, existe uma tentativa maior de fazer uma inclusão de daquilo que se considera ser diverso, mais diverso, não é? Mas eu concordo com o comentário que você fez, que no passado existia quase que um apagamento, né, da diferença. Então, é como se a língua existisse num vácuo e fosse falada por quem, não é? Por que que essa língua
é falada, ou por quem que ela é um instrumento para mediar as ações de quem? Quem é essa população? Quem são esses falantes, não é? Mas eu acho que hoje em dia, ou talvez eu esteja me referindo à própria bolha em que eu sobrevivo, que a gente acaba existindo numa bolha, a academia às vezes cria uma bolha, não é? E você acha que porque você tem colegas que vêm de outras partes do mundo onde se fala essa língua, isso seja uma prática mais ou menos generalizada. E às vezes a gente leva um susto quando percebe que não é bem assim, não é? Que ainda existem práticas que, de certo modo, contradizem ah, até de uma maneira muito mais simples, até todo qualquer sentido de bom senso, não é? Menos ainda essa noção de manter um olhar mais aberto para ser inclusivo em relação a essa comunidade, a essa população. Porque é interessante como no Brasil, um país que tem uma população, sobretudo mestiça, não é? A reprodução que se faça de imagens desse país não dê conta nem dessa população. A população que é muito, quando é mostrada, parece um pouco reduzida. Você falou sobre a inteligência artificial, isso é uma outra fala que eu tenho no final de semana, que fala exatamente sobre como a gente pode usar a inteligência artificial para promover justiça social em práticas de escrita. E um exercício que eu fiz essa semana com os meus alunos, inclusive, foi mostrar imagens geradas pela inteligência artificial do Brasil, de brasileiros, né? Então, uma imagem era o input, o que eu pedi da inteligência artificial, não é da ferramenta que eu usava, era imagem de brasileiros na praia. E se vocês vissem isso, é aberrante, não é? Que a maioria das pessoas eram todas pessoas muito musculosas, todo mundo era muito moreno, as mulheres tinham um corpo muito definido. Então, você disse que é racismo algorítmico, não é isso? E é um reflexo disso, porque, na verdade, o que se faz, o que a inteligência artificial faz, é transmitir a imagem de alguém. Alguém colocou essa imagem lá, tinha isso como ideia, não é? Bom, Kleber, eu espero que eu tenha, pelo menos parcialmente, respondido a sua pergunta. Não, agradeço, Mércia, agradeço. Eu acho que respondeu super bem. Eu vou colocar, se os colegas concordarem, eu vou colocar duas referências de textos de um colega que publicou recentemente sobre o racismo algoritmo, que é o Júlio Sérgio Araújo, da Federal do Ceará. E aí, se alguém quiser depois ler, eu vou colocar no chat aqui, pode ser? Aí Uhum, vocês podem. ótimo. é, Agora, Josemara, por gentileza. Olá, Mércia. Obrigada pela sua fala. Obrigada, Kleber, por passar esse, o link para que eu possa assistir. Meu nome é Josemara. Eu não conheço a maioria de vocês. Trabalho com o Kleber na Comissão de Diversidade, Inclusão e Igualdade, na Abralim. Moro na Alemanha e também sou professora de Língua e Cultura Brasileira aqui há quase 5 anos. E, Márcia, à medida que você ia falando, muitas coisas vieram assim à minha cabeça, muitas experiências que tenho tido junto com o alunado aqui, né? A maioria são, sim, alemães, porque eu dou aula no Instituto de Romanística da Universidade de Iena, eu não dou aula no Instituto de Línguas, né? Eu dou aula no Instituto de Romanística, que tem um curso chamado Economia em Línguas. E uma das línguas, né, que pode ser acessada para que eles possam fazer a especialização deles é a língua portuguesa. Quando eu entrei, eu tinha cerca de 10 a 15 alunos, né, no curso. Hoje, se a gente consegue 5 para fechar uma turma, chorando, é muito. Para vocês verem como, infelizmente, a gente teve um decréscimo, né, na procura de língua portuguesa. Mas uma coisa que me chamou a atenção na sua fala, e aí eu queria te perguntar como é na tua vivência, na tua experiência, né? É, quando eu dou aula, quando eu leciono, uma das coisas que eu tento colocar é essa interseccionalidade dos assuntos. Por exemplo, vou falar sobre educação no Brasil. Ao falar de educação no Brasil, eu falo de
raça, etnia, territorialidade, classe social. Então, eu trago todas essas questões. Aí, à medida que o nível avança da discussão, por exemplo, se eles têm nível B1 ou B2, essas discussões vão ser mais difíceis ou menos difíceis, né? Mas uma das coisas que eu fiquei perguntando, que você falou muito sobre diferença. E eu não sei se eu entendi muito bem, e aí eu queria que você pudesse esclarecer para mim, talvez eu não tenha compreendido, se você está entendendo diferença como algo ruim, no sentido assim, você falou raça é uma categoria que produz diferença, né? Que se dá a partir da diferença, cultura se dá a partir da diferença. Etnia se dá a partir da diferença. E aí eu não consegui capturar na sua fala se você o que que você acha que isso é bom ou ruim? Porque no caso, como você demonstrou, no caso do racismo, que também se dá pela questão da diferença, me pareceu como se fosse ruim. E aí eu queria te perguntar, será que trabalhar a diferença ou mostrar que existe diferenças culturais, étnicas, sociais, é necessariamente algo ruim, né? Ou o que torna ruim a diferença é o discurso sobre ou como essa diferença é trabalhada, tratada, relatada, valorada, né? Hierarquizada. Assim, aí eu queria só entender melhor o que que você tem pensado e como você tem trabalhado essa questão da diferença na sua experiência. Então, Jocemara, muito obrigada. Primeiro por descrever a sua própria experiência, né, num âmbito completamente diferente do nosso. Imagino que as nossas experiências talvez tenham alguma similaridade em alguns aspectos, em outros não. Eu acho que a resposta para a sua pergunta se encontra implícita na sua própria pergunta, não é? Eu acho que você falou sobre isso. Nós estamos falando sobre o estabelecimento de diferenças como uma tentativa de fomentar é, hierarquias, de fomentar tratamentos diferenciados. É isso, né? Então, o racismo é isso. O racismo é uma tentativa de justificar ações com base na diferença. Então, eu acho que quando você tratou a maneira como você parece tratar dessa questão na sua prática, parece ser a maneira ideal, não é? Porque nós existimos na diferença. As imagens que eu mostrei, aquilo que eu falei, é a maneira como essas diferenças são usadas para justificar determinadas ações e condutas que aquilo que nós discutimos como algo negativo. Mas é, não há como promover uma prática que seja inclusiva sem celebrar a diferença. É quando essa diferença não é celebrada, mas é usada como recurso para privilegiar alguns grupos em detrimento de outros, como eu acho que falei no início da minha fala, que aí a gente precisa questionar, criticar, pensar de modo mais crítico, não é, mais afinado, sobre aquilo que por que nós estamos tão interessados em marcar as diferenças, não é? Usar isso como critério para justificar um tratamento diferenciado. Mas eu acho que todos nós que trabalhamos com língua, com cultura, que somos linguistas, nós existimos, por assim dizer, nesse espaço onde idealmente nós gostaríamos que as culturas, as diferenças, as etnias fossem celebradas, não é? Então, a primeira coisa a primeira coisa que eu fiz ao tratar do conceito de raça foi exatamente explicar que não existe base genética para isso, não é? Isso quem define, nós é que gostamos de apontar as diferenças para justificar modos de agir de um e de outro, justificar ações, mas é que no final das contas nós somos todos humanos, não é isso? Diferentes, somos humanos nas nossas especificidades, agindo de maneiras diferentes por causa das nossas vivências, mas que, como os cientistas sociais, não é? Nia Schwartz começa dizendo isso, a Kubota e Lin falam sobre isso, Ania fala sobre isso também, é a ideia de que geneticamente não existe justificativa para isso, não é? Para essa tentativa de diferenciar grupos com o objetivo de justificar
tratamentos diferenciados, privilegiando grupos em detrimento de outros. Eu acho que é isso. O Cláudia colocou um comentário interessante, né? Assim, quando vamos discutir se as identidades estão sendo deslocadas, devemos ter em mente a forma pela qual as culturas nacionais contribuem para costurar as diferenças numa única identidade. Uhum. Acho que a Camila tem uma pergunta. Bem, agora nós saímos da Alemanha, nós vamos agora para a África. África do Sul, né? Correspondente internacional de todos os lugares, né, Clever? Verdade, verdade, verdade. Mas igual eu falei na última live, pela sua cara hoje, conhecendo eu falei assim, ela tá em África. O jeito dela olhar tá de África hoje. Tá, Prazer, né, cara. gente? Dia de consciência negra na África, que privilégio, né? Tá podendo ter essa vivência, né? Obrigada, viu, professora, pela sua fala, foi bem interessante. E uma coisa que eu estou conhecendo o grupo agora, né? Então, só me apresentando para quem não me conhece, eu sou pesquisadora de pós-doutorado da Unesp e estou fazendo um trabalho que é em colaboração com a University of Western Cape, aqui da África do Sul, no Centro de Multilinguismo e Diversidades. Mas achei essa fala muito interessante, porque já fui por muito tempo professora de português como língua estrangeira. E muitas questões, né? Lecionar é incrível, né? Português para estrangeiros, mas ao mesmo tempo tem um momento que parece que a gente chega num dilema existencial dentro da própria língua, né? E dentro do existir, né? Como pessoa negra no Brasil e fora do Brasil também, né? E uma coisa que eu penso muito, e eu tive várias experiências em ensinar língua estrangeira, além do português como língua estrangeira no Brasil mesmo, em São Paulo, e depois ensinar inglês também como língua estrangeira, só que numa perspectiva afrocentrada, num projeto social que a gente tinha para mulheres negras, na cidade de São Paulo também. E ter essas duas experiências com ensinando língua estrangeira em contextos parecidos, mas diferentes, me fez pensar muito aquela questão que a Bell Hooks levanta, né? Essa é a língua do opressor, mas eu preciso dela para falar com você, né? Então, tem essa questão que me inquieta muito no ensino de língua portuguesa para estrangeiros, que é o fato de a gente estar ensinando, de certa forma, a língua do colonizador, e aí eu me volto muito para aquela questão da Lélia Gonzalez, de que a gente também fala um português. Então, até aqui na África do Sul, eu sempre enfatizo, eu falo Brazilian Portuguese, né? Para mim é muito importante marcar essa identidade do nosso português, que é um português africano também, né? É um português com essa influência das línguas banto tão faladas aqui nessa região, né? Então, e também é um link para a gente poder conversar sobre isso com pessoas que falam português aqui, né? Os países vizinhos, Moçambique, por exemplo, né? E que tem uma relação muito negativa com a língua portuguesa, muito impositiva, né? Então, e que a gente acabou perdendo esse questionamento, naturalizando até a questão. Me incomoda muito o termo lusofonia quando a gente conversa com os colegas, né, que são professores de língua portuguesa para estrangeiros. E eu não sei se todos têm essa mesma inquietação, mas essa questão da lusofonia me incomoda muito porque me parece ainda ser um termo muito colonialista, porque explica a língua a partir de Portugal, né? E essa língua ela já não é mais de Portugal a partir do momento que Portugal passa a impor ela para outras pessoas e ela se torna glocal também, né, Kleber? Que ela se torna o nosso português ele é glocal, ele é o português, mas ele não é o português europeu, ele é o nosso português brasileiro, que é africano, que é indígena, que é guarani, que é quimbundo, que é kikongo, né? Então, eu queria saber a opinião da professora sobre isso e como a professora tem abordado essas questões em sala de aula, na prática, né? Porque são questões muito particulares e também tem muito a ver com que sala de aula a gente está dialogando também, né? Se é dentro do Brasil, se é fora do Brasil, quem são nossos interlocutores, nossos alunos, né? E eu queria saber a opinião da professora sobre isso.
Camila, antes de mais nada, muito obrigada pela sua contribuição. Na sua pergunta, no preâmbulo da sua pergunta, você já ofereceu tantas informações interessantes, não é? Para mim é interessantíssimo que você se encontre na África do Sul fazendo essas observações. De fato, eu nem usei o termo lusofonia hoje, ele é muito usado aqui correntemente, mas é um termo muito problemático e problematizado, não é? O texto que eu acrescentei no chat é um texto da professora Ana Fonseca, é uma professora portuguesa, que inclusive eu até convidei uma vez para conversar um pouco com os meus alunos. O título do artigo é Em Português Nos Entendemos? E ela questiona também esse conceito de lusofonia, né? Falando sobre a quem serve esse conceito de lusofonia, a quem serve a CPNP, não é? Ou a CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, quem serve esses agregados de pessoas, servem a que propósito, né? E ela fala um pouco sobre isso que você falou, como se nisso, na lusofonia, o que se tentasse ter, na verdade, era uma manutenção cultural do status de português, mas ainda como uma espécie de recolonizador, agora de outra maneira, né? Como se se detivesse aquilo que tem a ver com uma língua, ai, como é que eu vou ousar dizer, mas pura, entre aspas, não é? Como se aquele fosse o ideal. Então, é como se talvez esse conceito fosse uma tentativa de fazer isso. A sua fala me lembrou também do Amílcar Cabral, não é? Foi ele que disse que o português foi a melhor coisa que os tugas nos deixaram. Não sei se você lembra dessa citação do Amílcar Cabral, mas é um pouco isso que você acaba de dizer, que nesses países, em Moçambique, em Angola, ah, eh, os povos colonizados mantiveram essa língua como uma forma de acesso, não é? Até a recursos, né? A outros recursos, por assim dizer. E você tem razão que no caso do Brasil também, nós falamos a língua portuguesa por uma imposição, não é? Que não foi até 1755 que o Marquês de Pombal baixa o decreto e diz não se fala mais em Engatu, porque era isso que se falava no Brasil. Agora a gente vai falar a língua portuguesa, vai ensinar essa língua portuguesa nas escolas, não é isso? E, enfim, existe uma comunidade, não é uma comunidade no Amazonas que ainda fala em Engatu? Parece que sim. Eis aí um exemplo de resistência. Mas isso é também evidência que no próprio caso do Brasil, essa herança que nós temos da língua portuguesa, que sobrevive com todas essas influências que você descreve bem, mesmo assim, não é? Apesar de ter ganho, de ter recebido todos esses outros contornos, ainda nos foi imposta, não é isso? Ainda nos foi imposta. Mas é aquilo que a gente faz. Eu acho que é aquilo que a gente faz com o Mia Couto. Vocês já assistiram aquele documentário Línguas, Vidas em Português? O Mia Couto, o escritor moçambicano, abre dizendo que o português é como um pai que se misturou no Brasil, teve um filho, ele diz que se tornou maior do que o pai, ele fala sobre o português brasileiro, e fala sobre essas outras ah, experiências, por assim dizer, com a língua portuguesa. Então, quando eu trato da língua, há um curso em que eu ensino, um curso que é de Introdução à Cultura do Mundo Lusófono, não é? A gente começa problematizando a noção de lusofonia primeiro, não é? É o texto da Ana Fonseca. A quem serve essa lusofonia, o que é? Existe mesmo lusofonia? O Onde Jacques, que é um escritor angolano, ele diz: existe lusofonia? Para quem que existe lusofonia? Existe para escritores portugueses e brasileiros, existe lusofonia também para escritores africanos em língua portuguesa, não é? Ele faz esses questionamentos. Então, eu começo assim, eu trato essas questões assim, mostrando que existem outros falares, não é? E são questões muito interessantes também, que a gente precisa trazer. Mas, no final das contas, a gente tem uma função e uma missão. A gente tem uma função e tem uma missão, não é? Então, tem essa missão como divulgador dessa cultura e como pensadores que questionam aspectos dessa realidade que são muito injustos, não é? Esse legado cultural colonial, ele gerou injustiças enormes que se prolongam até hoje, mas, por outro lado, a gente tem aquela função de ensinar essa língua e nessa língua, não? Então, eu acho que é o equilíbrio entre essas duas vertentes da nossa
posição e da nossa identidade, não é? É trabalhar nessa missão, nessa função, com essa missão. Eu acho que é encontrar esse equilíbrio, Camila. Obrigada pela pergunta, e eu acho que são questões em que a gente continua pensando. Eu confesso que é, eu acho que seria muito injusto, né? É, suprir aqui o que eu achasse que fosse uma resposta definitiva. Acho que é mais um questionamento que fomenta mais a reflexão do que qualquer outra coisa. E por isso, muito obrigada pela sua pergunta. Eu que agradeço, professora. Até você falando me lembrou que a professora Ieda, né, tem o termo Uhum, africania, né, para combater essa ideia de lusofonia também. E uhum, também tem aquele livro do Calafia Palanga, angolano, que é Minha Pátria, a Língua Portuguesa, o que eu acho muito legal. E eu fui no lançamento desse livro em São Paulo, onde ele falou que foi uma maneira dele fazer as pazes com a língua portuguesa, porque ele, como angolano, tem esse aspecto muito forte, ainda muito recente que eles têm, da imposição do português como língua oficial, em detrimento de tantas outras línguas faladas no país, né? Que é uma problemática muito grande que a gente teve há séculos atrás, né? E que acabou se naturalizando depois, e o português também absorvendo essas outras influências, o português do Brasil, né? Absorvendo essas outras influências, mas que ele fala que quando ele lê Lélia Gonzalez é uma forma dele pensar, de fazer as pazes com a língua portuguesa, entender que a língua que eles falam também em Angola não é a portuguesa, mas é a pretuguesa, né? Achei muito interessante esse olhar dele também, esse olhar africano, né? Obrigada, professora. Ô Camila, assim, manda para mim, por favor, essa referência, pode ser? Eu queria ler. Tá, se eu puder mandar, eu compartilho com os colegas aqui, fazendo um favor, tá? Naquele grupo nosso, no grupo Ubuntu, tá? Se puder mandar para mim, eu vou ficar grato, tá bom? Então, Josemara, depois Kleber. Josemara primeiro. Eu só queria fazer um comentário, não é nenhuma pergunta, é mais falando aqui da posição que me cabe. Eu sou uma mulher amazônida, nascida na cidade de Parintins, né, lá no Amazonas, e uma das primeiras coisas que eu faço nas minhas aulas é marcar esse meu lugar, né, a territorialidade da qual esse português parte. E como pesquisadora também, atuando dentro da análise do discurso e pensando como é que a gente se refere a essa língua, né? A fala da Camila. Camila? Foi Camila? Né? Me levou muito a pensar nisso e é uma coisa que eu ouço recorrentemente. E em todos os lugares que é possível eu fazer esse comentário, eu faço assim como um comentário para a gente fazer deslocamento também. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que eu admiro muito, uma ativista negra, pessoa que eu conheço, que converso e dialogo, não vou citar o nome agora, mas muito conhecida no Brasil, tem uma quantidade muito grande de pessoas que a seguem nas redes sociais. Uma vez ela repostou junto com uma outra entidade, que era uma entidade de movimentos negros. E eles postaram algo no sentido de dizer como era que estava feita a distribuição, das pessoas, né? Como elas se autodeclaravam no Brasil. E nesse quadro de distribuição tinha mais ou menos assim, 51% alguma coisa branco e 49% negro. E aí uma chuva de pessoas começou a perguntar: e cadê as pessoas indígenas? Cadê as pessoas pardas de origem indígena? Então começou a se perguntar e questionar como é que numa discussão de um Brasil tão plural, tão diverso, que a gente sabe que existe uma, um apagamento histórico justamente daquelas pessoas que não são brancas, como é que a gente podia, nas nossas lutas, também fazer outros apagamentos? E eu questiono isso porque, como mulher amazônida, na qual meu português tem sim muito de português, mas também tem muito de língua indígena. E às vezes, na hora de a gente fazer a nomeação, os gestos de nomeação, eles são muito importantes porque eles produzem memória.
eles marcam territorialidade, eles produzem memória e eles são atos políticos também. Nenhum gesto de nomeação deixa de ser um ato político, né? Tanto é que Lélia, quando faz esse ato de nomear português, é um ato político e ela diz isso, mesmo sendo filha, mulher de origem indígena, mas a questão negra naquele momento, naquele período, naquele contexto era muito mais forte e era onde ela estava se articulando como uma pessoa política também, né? Esses movimentos políticos em que o silenciamento indígena deixa de ser silenciamento e passa a ser tomado como uma voz é muito recente, infelizmente, né? A partir dos anos 2000 para cá em que os grupos indígenas começam a se articular da forma como os movimentos negros começaram a se articular muito antes, né? Então a gente só vai ter essa discussão do movimento indígena já depois. Então, entender esse contexto histórico, onde Lélia vai produzir essa fala de que no Brasil se fala português, é importante. Mas também entender que hoje existe um outro contexto em que talvez ao falar que nós não falamos português, mas português, infelizmente pode aí fazer outros silenciamentos dos quais a gente não quer fazer. Então, é mais uma provocação mesmo que eu faço e que tenho feito nas minhas pesquisas e tenho que produzido reflexão dentro da comunicação científica que eu faço, para que a gente evite reverberar práticas de silenciamento mesmo, dentro das nossas práticas como pesquisadores de ensino de língua, ou pesquisadores de língua, ou de discursos, né? É isso. É mais assim nesse sentido, porque vocês me provocaram nesse sentido, né, de refletir sobre isso, e agora também gostaria de jogar essa provocação. Ô, Mércia, posso fazer mais uma provocação aí, já que ela está provocando? A Josemara, Já, pode. ela me provoca o tempo todo, então eu vou ter que fazer mais uma provocaçãozinha, pode ser? Uhum. Assim, Josemara, assim, a partir do que você falou, que o Mércia queria ouvir Mércia um pouquinho sobre esse assunto. Ô, Mércia, eu fico um pouco chateado, eu vou falar bem, um pouco chateado, de ver o que eu chamo de sloganização das coisas, entende? Uhum, Por uhum. exemplo, as pessoas nunca leram Lélia Gonzalez, mas pegou um slogan dela, que é a língua que a gente fala em português, entende? Português. E eu não sei, eu ultimamente, não sei se estou ficando velho, mas eu estou ficando um pouco irritado de ver como que as pessoas não leem, elas não leem e se apropriam de alguns slogans para falar de alguns teóricos. É. E aí, eu queria te perguntar o seguinte, Mércia, é, você não acha, é, a pergunta é assim, que mecanismos você acha que a gente deveria fazer para a comunidade acadêmica e não acadêmica ler as fontes desses pensadores? Por exemplo, me irrita profundamente na área da linguística pessoas que nunca leram a Rosa Virgínia, por exemplo, da UFBA, que falou Uhum. disso há muito tempo atrás. É. As pessoas, elas não leram Labov na perspectiva basilar de Labov, que Labov todo mundo sabe que foi totalmente um conhecimento preto estadunidense, e ele teve diálogo fortemente com Salico Comafã, por exemplo. Então, eu não sei, eu queria te fazer essa pergunta, não sei se faz sentido. O que que você acha que deveria fazer para as pessoas pararem de legitimar slogan? Paulo Freire falou disso, sabe? Leila Gonzalez falou do português. Sueli Carneiro fala de epissimicídio, entende? Só que as pessoas nem sabem o que que é isso, entende? Só que elas pegaram isso no discurso da mídia. Eu não sei se ficou claro onde eu quero chegar, não sei, Josimara. Essa coisa assim, o É. slogan, sabe? É o slogan das coisas e que as pessoas não leem o contexto, nem sabem por que foi escrito aquilo, entende? Em que contexto foi escrito aquilo. Aí, para terminar, né, Bércia, é aquele diálogo que eu fiz, que eu discuti recentemente com meus alunos na graduação e na pós. Todo mundo cita Spivak, o livro Pode o Subalterno Falar? Mas ninguém leu a origem de Spivak. Ninguém leu o Spivak na originalidade. Primeiro que Spivak
não escreveu o livro Pode o Subalterno Falar. Espiva, que era mulher. Ela escreveu Pode a Subalterna Falar. É isso que está na origem. Só que as pessoas começaram agora, não, pode o subalterno falar? E as pessoas nem leram a base, entende? Então, assim, ai, me poupe, sabe? Me poupe. Mas eu não desses discursos de slogan dessas coisas, sabe? E aí você Primeira fase. dá, desculpa, Kleber, mas assim, aí quando a gente faz isso, a gente desloca inclusive o que esses autores, com muita política e com muito cuidado epistemológico, produziram, que não é tentar fazer o que a Mércia falou, fazer essa diferença como hierarquia dentro da própria língua, dentro do próprio pensamento. Então você desloca, você esvazia o conceito tão produtivo e rico que é esse de português. Eu não estou dizendo que alguém falou aqui, eu estou só dizendo que, ouvindo vocês falarem, me lembra que isso é muito comum de ver, principalmente nas redes sociais. O que mais me enviam dentro do empoderamento linguístico é sobre isso. Ah, então eu falo português, eu falo assim, mas você já leu, Lélia? Você já entendeu o que que significa esse português? E assim, entenda que esse português não está apagando as línguas indígenas e tudo mais. Então, esse é o essa é a minha provocação. Quanto exatamente no que você falou, esse slogan acaba esvaziando a reflexão riquíssima dessas pessoas que tiveram uma responsabilidade política muito grande de produzir isso no tempo que produziram, né? Clever, eu queria agradecer mais uma vez. Eu queria dizer a todos vocês que essa é uma discussão interessantíssima, que ela renderia muito mais tempo. Eu, infelizmente, tenho que ir dar aula, né? Não vou poder ficar mais muito tempo, mas eu queria responder à pergunta do Kleber. Eu acho que a pergunta do Kleber, se a gente descobrisse o que é que a gente poderia fazer, não é? Para que as pessoas parassem de reproduzir linhas vazias, que elas discutem. Eu acho que a gente responderia muita coisa hoje em dia relacionada à natureza que nós fazemos, à importância do nosso trabalho, porque de fato nós nos encontramos num período complexo, para dizer o mínimo, não é? Em relação a como as pessoas, como é que os nossos alunos leem, enquanto eles leem. Ainda hoje, ontem a gente teve uma discussão sobre a expressão aberta, open expression, em inglês, não é? Aqui era exatamente isso, o fato de que o nosso alunado, as pessoas não leem tanto quanto liam antes. Então, essa pergunta, ela vale tanto a sua pergunta, não é? O que é que se pode fazer? Mas eu acho, né, que o que a gente tem que fazer como educador é insistir na nossa prática pedagógica, né? A nossa prática de criar espaços onde esse conhecimento seja difundido, ela é uma base, não é? Sem dúvida. Mas eu acho que hoje em dia nós temos um problema sério com a maneira como as pessoas consomem informação, né? Então, alguém falou sobre as mídias sociais. Pode ter sido a pior coisa que nos aconteceu como educadores ou a melhor coisa, não sei. Eu tenho muitas dúvidas quanto aos efeitos que as mídias sociais, a maneira como isso tem, de certo modo, forçado ou talvez condicionado as pessoas a lerem e absorverem informação, os efeitos disso nas pessoas. Tudo muito rápido, não é? Lê-se muito rápido. Aprender leva tempo. Obter conhecimento leva tempo. A gente precisa de tempo para processar a informação, para pensar, para refletir. Leva tempo para a gente aprender alguma coisa de fato, não é? Então, mas essa velocidade, essa rapidez com que se fazem as coisas, com que se consome informação, esse universo de material que existe, às vezes eu acho que vale a pena é, sabe, parar um pouco e refletir, como se fazia há algum tempo, né? Talvez eu esteja ficando velha, Cléber, você disse, talvez eu esteja ficando velha, impaciente, eu me lembrei disso mesmo. Mas é que conhecimento e absorção de conhecimento, ela não acontece rapidamente. E hoje o que nós temos é uma série de mecanismos que tentam nos comprar tempo e nos roubam do acesso a essa reflexão mais aprofundada e, consequentemente, ao conhecimento. É isso que eu tenho a dizer, e mais uma vez, eu acho que a sua pergunta custa mais de 1 milhão, né? Ela é uma pergunta cara para quem trabalha com educação e se incomoda e se preocupa com essas questões atualmente, né?
Gente, eu vou quase que me agradecer. Eu não sei se você, Kleber, se vocês vão continuar a discussão sem Não, mim, não, porque daqui não. a alguns minutos eu preciso ir. Não, não, vamos lá. Só para a gente agradecer, só para finalizar aqui, Mércia. Então, em primeiro lugar, eu queria, em nome do nosso grupo, agradecer muito, Mércia Flannery, pela sua existência, tá, Mércia? Eu acho que eh, a sua existência, para mim, ela me agrada, sabe? Ela me motiva. E aí, várias coisas eu marquei aqui, Mércia, para a gente retomar nosso diálogo, nosso livro. A gente vai marcar um encontro semana que vem, a gente retoma. Então, eu queria agradecer muito, em nome de Camila, Edneia, Josemara, Paula, Ana Paula, Irene, Leda. Leide, Rosana, Ricardo, Adriana, Tida, tem mais gente, Ike, Ju, Helenice, Marcos, eu acho que a presença de vocês e as centenas de colegas que vão ouvir agora à tarde, viu, Mércia? Já tem muita gente perguntando que horário que já vai estar a Mércia já no YouTube para justamente assistir você, acho que vai ser um prazer imenso. Eu pediria, então, agradeceria muito a presença de todos vocês. Vou pedir para a Leide a gente parar a gravação, Leide, fazendo um favor.